estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu poder aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a sua glória, derrama tuas bênçãos sobre nós. Inunda o meu ser nos rios desse amor, derrama a sua glória, derrama tuas bênçãos sobre nós. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a sua voz, eu sinto teu poder aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a sua glória, derrama tuas bênçãos sobre nós. Inunda o meu ser nos rios desse amor, derrama a sua glória, derrama tuas bênçãos sobre nós. Inunda o meu ser nos rios desse amor, inunda o meu ser nos rios desse amor, derrama a sua glória, derrama tuas bênçãos sobre nós. Inunda o meu ser nos rios desse amor,
derrama sua glória, derrama tuas bênçãos sobre nós. Inunda o meu ser dos rios deste amor. Que coisa mais linda, né? Eu saúdo aos meus irmãos com a paz do Senhor. Eu saúdo a vocês que estão ouvindo pelas redes sociais. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz dele sobre nós e nos dê a paz. Nestes dias tão difíceis que a gente está vivendo aqui na terra, Jesus nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então vamos orar para que o Espírito Santo venha falar conosco. Nós vamos meditar hoje no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no versículo 33 e 34 do capítulo 6. Senhor nosso Deus, nós queremos glorificar o seu nome. Aceita a nossa adoração nesse louvor tão lindo. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre nós nesta manhã. Aqueles que estão aflitos, com o coração, Senhor, apertado. Aqueles que estão passando por luta, por problemas de saúde, Senhor, problemas financeiros, problemas diversos. Mas Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a Tua glória, Senhor, vai ser derramada neste lugar nas nossas vidas, para que possamos vencer o dia mal. Pai, toma o anjo dessa igreja, Senhor, que está na estrada, meu Pai, voltando com a missionária, o Peter. Cobre eles com a Tua graça, com a Tua glória, traga-os em segurança, Senhor, que tudo corra bem nesta viagem, que eles cheguem aqui sobre a Sua proteção. Toma Samuel, que está aqui no Teu altar, Senhor, ele é um jovem, dirige os passos dele, a mente, realiza os sonhos dele, meu Pai. Toma também os nossos irmãos da Hoje é Hoje em Cristo, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, que sejam igualmente abençoados, visitados por Ti, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão viajando, aqueles que estão doentes, que Tu ampares, que Tu visites, renova as forças, meu Pai, que eles possam ser consolados nos seus problemas. Aqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais, aqueles que ainda ouvirão, igualmente sejam abençoados por Ti. Nós não sabemos o que vai no coração de cada um, quais são as dores e as aflições, mas Tu sabes de todas as coisas. E na Tua palavra Tu nos advertiste: sem mim nada podeis fazer. Então que cada um de nós entenda como nós precisamos de Ti. Abençoa esses irmãos que vieram, Senhor, saíram das suas casas cedinho. Hoje é uma terça-feira, a última terça-feira do mês de fevereiro. Está terminando a nossa campanha, o mês do livramento de Deus, que esse relógio de oração, Senhor, ainda vai funcionar até dia 1º de março. E sempre nós estaremos orando, intercedendo pelas pessoas, Senhor, que colocaram os nomes naquele caderno de oração, para aqueles que continuam pedindo, ligando para nós, pedindo oração, pedindo socorro. Mas nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o Senhor que tem o domínio de todas as coisas. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos em Ti, Senhor. Nós sabemos que estamos vivendo dias maus, mas também sabemos que Tu tens nos sustentado. Nós cremos em Ti e nós entregamos inteiramente a nossa vida, corpo, alma e espírito em Tuas mãos, a Tua, meu Pai. Aquele que está, Senhor, com problemas sem solução, que o Teu Santo Espírito mostre qual é o caminho, qual é a solução, porque Tu tens, Senhor, todo o domínio do céu e da terra, e nada é impossível para Ti. Creiam nisso. E nós cremos, Senhor, nós cremos que Tu és o nosso Pai amado, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, Paizinho. Então fica conosco, dá-nos um dia de vitórias, um dia de refrigério na alma, um dia de cura.
passeia no meio do teu povo trazendo tudo isso. Nós entregamos as nossas vidas, esse culto desta manhã a Ti. Espírito Santo de Deus, vem e fala através dos meus lábios, toma minha mente cativa a Ti, não permita que pensamento ou palavras que não provenham de Ti sejam ditas pelos meus lábios. Eu me entrego inteiramente a Ti neste dia, sagrado, santo, que nós viemos aqui só para Te adorar. Recebe a nossa adoração e a nossa oração, eu te peço em nome de Jesus. Derrama a tua glória. Olha, derrama as tuas bênçãos sobre nós. Inunda o meu ser nos dias deste amor. Derrama a sua glória, derrama as tuas bênçãos sobre nós. Inunda o meu ser nos dias deste amor. Inunda o meu ser nos dias deste amor. Que realmente o nosso ser seja inundado pela glória de Deus, pela glória que desce do céu, porque cada vez que nós viemos à casa do Senhor para adorar, para ouvir da sua palavra, Ele nos enche dessa glória, Ele honra o sacrifício que estamos fazendo, porque todos que estão aqui têm algo para fazer. A gente tem coisas em casa para fazer, mas quando a gente vem à casa do Senhor, Ele sabe que nós viemos adorar, nós viemos derramar o nosso ser. Então, que todos que estão aqui recebam essa glória para inundar, aqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais e aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão acamados, que não puderam vir aqui, sejam igualmente inundados por essa glória maravilhosa do Senhor Jesus. Livro de Mateus, capítulo 7, os irmãos podem se sentar. Nos versículos 33 e 34, Mateus 6. Evangelho de Mateus, o vento está contra mim. Mateus 6. Versículo 33 e 34, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados. Interessante a gente ouvir isso. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia seu mal. Muito interessante essa palavra, porque, em primeiro lugar, Jesus está pedindo para a gente, porque a minha Bíblia, quando é Jesus que fala, está em letra vermelha, então é Ele falando, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vocês que estão aqui hoje, estão fazendo aquilo que agrada ao Senhor e é uma ordenança dEle. Em primeiro lugar, Ele, depois todas as coisas. Porque todo mundo que veio aqui tem algo para fazer, mas buscou primeiro Ele, em primeiro lugar. Então, é uma coisa tão interessante que nem sempre nós colocamos Ele em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem o meu médico, em primeiro lugar tem o meu dentista, em primeiro lugar tem meus filhos, meu almoço, a água que eu tenho que providenciar, e faz uma lista. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, Deus. Terceiro lugar, Deus. Quarto lugar, se não é no quinto lugar. E depois nós queremos receber a bênção.
mas a gente não colocou ele em primeiro lugar. É claro, pessoas que trabalham, não pode estar aqui 8 horas da manhã. Pessoas que têm um compromisso inadiável. Eu me lembro, quando eu estava fazendo tratamento com uma médica, ela só atendia, vamos dizer, terça-feira, era um dia de culto, eu não me lembro mais, e de manhã. Então, eu não tinha opção. Mas, quando a gente tem opção, buscai a Deus em primeiro lugar. Mas nem sempre a gente faz isso. Muitas pessoas estão atribuladas, ainda mais nos dias de hoje, que a gente está passando dias muito, muito difíceis. Acordam já de manhã pensando na conta que tem que pagar, qual é a comida que vai fazer para o almoço. Pensa em 1 milhão de coisas, mas jamais coloca Deus em primeiro lugar. E o que é colocar Deus em primeiro lugar? É dizer, Jesus, entra, eis-me aqui. Acordar de manhã e dizer, muito obrigado por este dia, meu Pai, muito obrigado já no café da manhã por esse café, por este pão, por esse alimento que tem na minha mesa, obrigado porque eu estou viva, obrigado porque eu tenho uma casa, agradecer, agradecer. Nós temos que ser gratas a Deus todos os dias, independente. Eu pedi aos irmãos que pudessem desligar esse ventilador e ligar o outro. Eu não consigo. A Bíblia toda hora sai do lugar. Esse aqui, ó. O vento vem em cima do púlpito. Então, toda hora sai a página da Bíblia vai embora. Obrigada, Delma. Então, botar Deus em primeiro lugar é dar prioridade a Ele na nossa vida. Eu me lembro que uma vez ficaram zangados comigo, porque era aniversário dos meus netos e era domingo. Eu disse para eles, vocês sabem que eu tenho compromisso, então eu só vou na festa depois que eu for no culto. Aí ficou todo mundo zangado comigo, mas a prioridade é Jesus, inclusive de orar pelo neto que estava fazendo aniversário. Mas é difícil para as pessoas entenderem isso. Jesus é que nos sustenta, é Ele que abre as portas, é Ele que nos enche da glória dEle. Por quê? Por quê? Por qual motivo a gente não coloca Ele em primeiro lugar? E aqui, quando a gente lê no Evangelho de Mateus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, tudo que a gente tem que fazer, Ele vai acrescentar. Eu chego em casa, eu não tenho ninguém para fazer minhas coisas, mas toda vez que eu estou aqui, quando eu chego em casa, é o dia que eu mais faço rápido. Era para demorar, né? Porque eu já chego em casa. Não, é o dia que eu mais consigo fazer mais rápido as minhas coisas para descansar um pouco à tarde. Engraçado, eu já reparei isso. Então, vê como Deus, Ele manda a gente buscar em primeiro lugar o reino dEle. O que é o reino dEle, a justiça dEle? É entender a palavra, é ter comunhão com Ele, é já acordar de manhã. Quem é impossibilitado de vir à igreja, pode ligar e ouvir a pregação, né? Pela rádio, pelo YouTube. Mas muitas vezes a gente vai ouvir, mas fazendo as coisas. Você não vai prestar atenção, vai ter coisas que a sua mente vai viajar, vai lá para não sei aonde, você não vai prestar atenção naquilo que está sendo pregado. Então, será que a gente realmente, eu estou falando para mim mesma, porque muitas vezes eu não priorizei o reino de Deus, as coisas de Deus. Não, eu não vou ser hipócrita. Não. Se eu não vigiar, se eu não pensar, eu não venho ao culto. Porque é uma batalha muito grande. O inimigo trabalha 24 horas para nos afastar de Jesus. E às vezes, naquele dia que a gente resolveu não vir porque a gente está chateado, ou porque a gente tem muitos afazeres, é o dia que a gente mais precisava ouvir uma palavra de Deus. Buscar o reino e a sua justiça. Olha que coisa mais linda. Jesus nos adverte que se nós fizermos isso, todas as coisas serão acrescentadas. Então, tudo que eu e você precisamos, Ele acrescenta. Eu acho que Ele até estica o dia para a gente poder fazer tudo que tem que fazer, né? Jesus é maravilhoso. E no 34, Ele manda a gente não se aquietar,
se aquietar, né? Não vos inquieteis. Então, fica quieto, por favor. Pois pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Engraçado, já viram como que nós somos? A gente pensa assim, nossa, a gasolina subiu de novo. R$ 70 o litro. Aí a gente pensa, como é que vai ser? Como que eu vou abastecer meu carro? Como que eu vou para lá? Como que eu vou para cá? Nós podemos garantir que amanhã a gente vai estar vivo? Então, a gente fica sofrendo pelo dia de amanhã, que a gente nem sabe, porque atrás de um aumento de gasolina, vem aumento de tudo, de gás, dos alimentos, e é impressionante. Ontem a minha filha me ligou avisando desse aumento, e ela falou, mamãe, eu tenho uma amiga que falou que na cidade dela, antes de falar do aumento, já tinha aumentado a gasolina. Ou seja, o cara aumenta antes de sair, quando dá o governo aumento, ele aumenta de novo, aí olha o preço que fica essa gasolina. As pessoas estão enlouquecidas. Ninguém mais sabe o que é certo, o que é errado. Está uma bagunça, uma miscelânea. Mas Jesus nos advertiu que isso aconteceria. Mas só que aquele que confia no Senhor, aquele que acredita nesta palavra, ele auxilia, ele toma conta e a gente nem consegue entender. Eu tenho um caderninho, tenho o hábito de fazer um caderninho com todas as contas. Eu sei até maio tudo que eu tenho para pagar. Então, quando eu acabo de pagar as contas, é dia 25, eu vou lá e escrevo, louvado seja o Senhor que me permitiu pagar todas as contas. E, às vezes, eu nem sei explicar como que eu paguei. A minha filha, quando veio aqui, falou, nossa, não sei como é que você faz. Nem eu. Nem eu. Deus, ele abre as portas de uma tal maneira, e eu sempre gosto de falar da nossa irmã que está aqui. Ela não trabalha fora, ela faz crochê, ela faz toalha de prata, ela vende um monte de coisa. E Deus não tem suprido suas necessidades? É impressionante, e parece que ele multiplica o nosso dinheiro, parece que ele estica os alimentos na nossa casa, ele cuida amorosamente dos seus filhos, eu fico encantada. Pastor Raí também é um pastor missionário que vive da venda dos livros dele, e nem sempre, você sabe que nesse país, livro não dá dinheiro. E ele paga as contas, ele vive, ele fala, Glória, eu vivo pela graça, eu admiro pessoas que vivem assim. Delma também, porque para gente que tem salário, ainda que a gente passe aperto, você sabe que no final do mês vai cair na sua conta X de dinheiro. Agora, quem vive pela graça, eu dependo totalmente de Deus. Se ninguém comprar suas coisas, você vai ter dinheiro. E Deus parece que envia pessoas para comprar, né? Envia pessoas para... Parece não, Ele faz isso. Eu fico encantada. E qual é a dificuldade da gente seguir a esse Deus maravilhoso, que nos ama, que nunca nos abandona? Eu, quando sofri um acidente, eu estava me sentindo a última das mulheres lá em Friburgo, uma cidade que eu não conheço ninguém, eu conheci algumas pessoas do Senai, mas na hora que você sofre um acidente, não sabia nem o nome. E eu estava lá no hospital público, porque quando os bombeiros socorrem, leva a gente para um hospital público, sozinha, porque... o meu filho se machucou, minha irmã ficou desmaiada, eu saí debaixo do carro, lúcida, eu não estava entendendo nada que estava acontecendo, porque quando o carro estava de cabeça para baixo, eu não sabia onde eu estava toda encolhida, eu olhei para o lado, a minha irmã estava com o tapete do carro em cima dela, eu tentei puxar, mas meu braço ficou preso, eu não conseguia puxar, mas eu sabia que alguma coisa estava errada ali, mas minha irmã saiu desmaiada, meu filho também. Então, cada um foi para um setor, minha irmã foi direto para onde faz um monte de exames, né? Porque ela estava totalmente... E me botaram sentada numa cadeira de roda, e eu comecei a chorar, que como eu quebrei o osso, começou a pesar. Aí está doendo muito. Eu toda ensanguentada, suja de terra, do jeito que é hospital público. E aí apareceu o pastor Moisés.
Pastor Moisés disse que quando passou esse homem, nós paramos na estrada e estávamos lanchando, almoçando, sei lá. E ele começou a brincar com a gente, com meu filho, com a minha irmã. E ele viu o nosso carro e falou, nossa, é aquela família. Ele disse que o Espírito Santo falou com ele, vai lá e socorre que tem filhos meus ali. Era eu e minha irmã, que a minha irmã também segue a Jesus. O Espírito Santo mandou ele ir, só que ele estava com a família, então ele foi levar a família em casa e voltou para o hospital. Aí ele cobrou, ela não pode ficar sentada, ela está chorando de dor. Aí que me botaram numa cama e ele perguntou, minha filha, você tem plano de saúde? Eu falei, tenho. Ele providenciou a remoção da gente para um hospital particular. Ele socorreu o meu filho, que meu filho foi o que menos se machucou, então ele já foi liberado no mesmo dia. E a gente não tinha para onde ir. Ele levou meu filho para casa de uma... O Elinho se lembrou que tinha uma moça lá que ele namorou, a sobrinha dela, que gostava muito dele. Aí ele ligou para a moça recebeu o Elinho. Todos os dias o pastor Moisés foi no hospital. Quem mandou esse homem lá? Deus. E ele chegou na beira da minha cama, quando eu fui tirada do carro, eu falei assim, Jesus, aonde que eu estou? Será que eu morri? Manda um anjo seu aqui para cuidar de mim. Olha quem foi lá no hospital, o pastor Moisés. Eu fiz uma oração na cabeça, porque eu não conseguia falar. Quebrou aqui, eu sentia muita dor, fiquei segurando. Eu fui operada lá e etc. Aquele homem, eu fiquei 25 dias em Friburgo. Todos os dias ele ia no hospital orar pela gente, falar uma palavra de Deus. Eu só estou contando isso aqui porque o Espírito Santo me fez lembrar que edifica a vida da gente de ver como Deus cuida dos seus filhos. Cuida tão amorosamente. Ele não deixa faltar nada, nada me faltou. E eu estava com a roupa do corpo. Lá em Friburgo tem uma feirinha que vende de tudo. Ele foi lá, comprou um pijama para mim, outro para minha irmã, e levou para a gente não ficar com roupa de hospital, que a gente não tinha roupa. E a roupa ficou toda ensanguentada. Eu perdi um sapato, só fiquei com um. Aí depois ele foi e comprou chinelo, né? Comprou as coisas que a gente precisava. A gente não tinha roupa, nós fomos passear. E ficamos. Então, Jesus, ele é especial, por isso que ele pede para a gente colocar em primeiro lugar, para a gente buscar em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça, porque todas as coisas nos serão acrescentadas. Nada me faltou naquele hospital lá de Friburgo, nada. O tempo todo ele esteve ali consolando, o tempo todo ele esteve ali nos amando, cuidando, e ainda enviou um anjo dele, que é o pastor Moisés. Ele ficou o tempo todo, todos os dias, ele ia 2, 3 vezes no hospital ver a gente. E ele não conhecia nem a gente conhecia ele direito, né? É assim que Jesus trata, é assim que Jesus faz. Por isso que ele manda a gente buscar ele, porque nada nos faltará. E não falta. Não falta. Sejamos aquele filho que entende o pai que tem. Nós temos um pai maravilhoso, poderoso, capaz de fazer qualquer milagre por mim e por você. O que acontece? Porque muitas pessoas não ficam curadas, porque muitas pessoas andam com a vida toda amarrada, porque não dobram os joelhos e clamam ao Pai. Algum dia, quem clama a Deus, já ouviu falar, algum dia, quem dobra seus joelhos e não recebe resposta? Não existe ele. Se você dobrar os seus joelhos e for sincera, abrir o seu coração, ele nos ama. Ele nos ama a tal ponto que ele não olha para os nossos erros. Ele olha para o seu coração. Você está com o coração contrito. Pai, eu sei que eu não presto, eu sei que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, mas tem misericórdia de mim, me socorre. E duvido que ele não venha e socorre. Ele não nos deixa morrer sem a graça dele. Aquele filho rebelde que está fora da presença do Senhor, que não quer nem saber, ele é laçado e Jesus traz ele de volta, não deixa ele morrer. E até na hora da morte, se ele sofreu um acidente e na hora da morte ele pedir socorro, se arrepender, Jesus salva ele.
Olha que coisa. Que pai é esse? Que perdoa os nossos pecados, que conhece a nossa fragilidade, e Ele sonda os nossos corações, e Ele sabe daquilo que eu e você precisamos. Só que eu falo para o meu filho sempre, eu oro por você, mas Jesus quer ouvir a sua voz, Ele ama. Em bilhões de vozes no mundo, Ele sabe qual é o filho que está orando. Olha que coisa maravilhosa. As mães sabe quando o filho fala no telefone, mãe, você sabe qual é o filho que está te ligando. E Jesus é a mesma coisa, quando a gente está lá no telefone celestial de joelho no chão, Ele sabe quando é a Delma que está orando, quando é a irmã, quando sou eu, quando é o pastor, Ele conhece o som da nossa voz. Olha que coisa mais linda, eu fico assim, extasiada com Ele. A grandeza do nosso Pai, Ele é demais. É impossível que Ele não endireite a nossa vida, é impossível. Só que eu torno a falar, o Espírito Santo está batendo na minha mente, muitas vezes eu vou repetir, o tempo de Deus é kairos, não é cronos, de cronologia. Então não adianta a gente querer estalar o dedo que vai acontecer. Não é assim o tempo de Deus, porque 1000 anos para Ele é como um dia para a gente. Para a gente é 1000 anos, para Ele é um dia, 1000 anos. Então não adianta a gente querer que o Senhor faça as coisas, porque Ele vai devagarinho moldando o nosso caráter. É impressionante como quando a gente caminha com Jesus, eu não sou a mesma Glória Virgínia de 2022, não sou. Olha, nós ainda estamos em fevereiro, não é? Eu não sou mais a mesma pessoa. Com essas campanhas que nós fizemos aqui de jejum e de oração, Jesus me modificou, eu não sou mais a mesma pessoa. E com certeza, quando chegar em 2024, também não serei mais essa glória. Você vai melhorando de glória em glória, de dia em dia, porque Ele molda o nosso caráter, Ele nos fortalece, Ele nos impulsiona a crer e a falar para alguém desse Deus maravilhoso. O que Ele fez com você, Ele faz com qualquer um que se dispõe a andar com Ele, a conversar com Ele, a colocar o seu coração, derramar seu coração. Pai, eu estou precisando de socorro, vem. Duvido que essa oração sua vai ficar jogada no além, não vai. No versículo 33, que é esse, mas buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão, e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós não precisamos ficar preocupados com as outras coisas, porque Deus está no controle da nossa vida. E o amanhã já foi escrito no livro da vida. Por isso que Ele fala que basta cada dia o seu mal, porque senão a gente não aguenta. Por isso que muita gente enlouquece, por isso que muita gente se suicida, porque fica pensando no amanhã, que nem sabe se vai chegar. E às vezes fica pensando, que vai ser de mim amanhã? Mas você nem chegou. Quem está desempregado pode conseguir outro emprego, Deus pode abrir as portas do céu, você não sabe, você pode morrer hoje, daqui a pouco, logo mais. Eu posso garantir que amanhã eu vou estar vivinha lá na minha casa? Não, ninguém pode, porque é Ele que rege tudo. Então, para que a gente vai ficar se preocupando, chorando, arrancando os cabelos com amanhã? Amanhã pertence ao nosso papai, e Ele vai estar lá. Quando chegar amanhã, as misericórdias dele se renovam a cada manhã nas nossas vidas, Ele vai estar lá. Quando você dorme, Ele dá ordem aos anjos dele, por isso que é bom a gente não dormir sem orar, porque até dormindo Satanás vai lá querer trabalhar no campo da mente. Então nós precisamos de orar para que acampe os anjos dele ao nosso redor e não permita. Eu vi um depoimento a esses dias de uma moça que não conseguia dormir. Ela, quando levantava de madrugada, ela sentia que parecia que alguma coisa acompanhava ela. Pediu o pastor dela para ir lá, tinha um demônio dentro da casa dela.
Alguma brecha ela deixou e ele entrou e ficou. Então, a gente precisa muito de Jesus. Nós precisamos de orar, nós precisamos de nos consagrar a nossa casa. Ontem eu estava falando com uma moça de longe que me ligou, lá do Rio Grande do Sul. Eu disse a ela, você é a serva do Deus vivo, ore pela sua casa. Peça a Deus para acampar os anjos, vai em todos os cômodos consagrando sua casa a Deus. Minha casa pertence a Jesus. Tem gente que quer ficar agarrado ao pastor, acha que só o pastor que pode orar. Não, se você está com a vida no altar, você está fazendo aquilo que agrada a Deus. Nós somos todos falhos, todos. Não existe ninguém aqui santo, santinho, não somos. Mas se você está com a vida no altar, você está se esforçando para fazer aquilo que agrada a Deus, você pode pegar uma água, orar pela essa água e sair jogando na sua casa. Você pode orar um azeite e sair ungindo a sua casa, falando, Senhor, eu não tenho força nenhuma, mas que não seja a minha mão, seja a sua. Por que tem que ficar esperando só o pastor, coitado? Ele é um só para atender milhares. Você pode fazer. Só que será que a gente tem fé? Será que às vezes o inimigo quer dizer que você não presta? Olha, lá em 2001, olha o que você fez. Lá em 1900 e não sei o quê. Pelo amor de Deus. As misericórdias do Senhor se renovam todo dia. E Ele nos perdoa se você pedir perdão. Então, você é sacerdócio real. Põe isso na cabeça. Nós podemos orar pela nossa saúde, pela nossa família. Natal do ano retrasado, minha nora me ligou que meu filho estava passando muito mal, que achava que ele ia morrer, que ele estava ficando roxo. Aí todo mundo desesperado. Eu falei, eu vou trocar uma roupa, porque eu não vou do jeito que eu estou. Estava na minha casa, à vontade. Troquei uma roupa, orando, falando, Senhor, até eu chegar lá, vai, Espírito Santo, cuida dele. Peguei meu óleo ungido, fui no carro, cheguei lá, ele não podia nem falar. Estava realmente roxo. Sentado, porque ele disse que estava dormindo e acordou, parecia que estava apertando a garganta dele e não conseguia mais nem falar, nem sair do lugar. Daí eu mandei todo mundo ficar quieto, que todo mundo estava falando, e clamei, falei, todo mundo vai ficar em espírito de oração aí, quem acredita, quem não acredita. Peguei o óleo ungido, botei na nuca dele, botei na garganta, botei na cabeça e fiz uma oração de mãe. Mãe ama seu filho, não ama? Mas Jesus ama mais. Então, botei a mão e falei, Senhor, repreenda todo o mal. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas Tu é o Rei dos Reis, eu confio em Ti, que não seja a minha mão, mas a Sua, agindo através de mim. E fiz lá uma oração para ele, peguei uma água, consagrei e mandei que ele bebesse também. Não deu nem 10 minutos, não deu, foi menos, mas eu não estava de relógio, não sei. Daqui a pouco, quando eu acabei de orar, ele já estava com outra cara. Daqui a pouco ele se levantou, já vou jogar videogame. Aí todo mundo, não, porque tem que ir no hospital. Eu falei, ele não precisa de ir no hospital, porque o mal que estava nele já saiu. Ele falou, eu não estou sentindo mais nada, mamãe. Aí me abraçou, eu falei, agradeça a Deus, porque não fui eu não tenho poder nenhum, que poder tenho eu? Mas o amor que eu tenho por Jesus, a confiança, a minha fé curou ele. E aí, de tanta minha nora, os incrédulos, não, tem que levar no hospital. Aí eu ainda ri e falei, pode levar, não vai ter nada. E não deu outra, a médica não achou nada. Falou que era estresse. Estresse que Jesus limpou. Seja lá o que foi que aconteceu com ele, Jesus tirou, Jesus repreendeu. Então é isso que eu queria passar para vocês. Quando a gente acredita nessa palavra, você pode orar por um familiar que está passando mal, você pode orar por um irmão que está passando mal, porque Deus ouve, basta que seu coração esteja sincero orando por aquela pessoa. Você não precisa de ninguém, mesmo porque nós somos seres humanos. Às vezes a gente vai pedir alguém para orar que está pior que a gente. Está lá embaixo, está chateado, está triste. E ele não vai nem... nós somos energia, o nosso corpo é energia. A energia daquele deve estar pior do que a sua, não vai adiantar, você não vai melhorar. Mas quando você ora, quando você confia na palavra de Deus, Ele renova as suas forças e Ele faz o milagre. Porque que poder tem a minha mão? Nenhuma. Mas o amor que eu tenho por Jesus e pelo meu filho fez o milagre.
E é assim, ele ouve, você está crendo nele. Tanto que quando eu apresentei o azeite que já estava ungido pelo pastor, eu falei, Jesus, olha, põe a tua unção aqui. Eu estou confiando em ti, não é na minha oração, nem nas minhas mãos, estou confiando em ti, que não sejam as minhas mãos, mas as suas. Assim como a gente pode orar por nós, passa um azeite e fala, Senhor, eu estou colocando a mão aqui onde está doendo, mas coloca aqui a sua primeiro. Sara aqui, Jesus, vocês vão ver. Às vezes eu acordo de madrugada angustiada, com dor nas pernas, com isso, com aquilo, porque a gente que sobe no altar é atacado 1000 vezes mais que vocês. Porque ele espreme a gente e Deus deixa porque a gente está sendo provado, para ver se a gente está firme mesmo com ele, né? Não é fácil, não. Tem dias que eu chego de madrugada a chorar, me curvar, falar, Senhor, vem aqui, por favor, tira isso de mim. Aí passa, eu durmo tranquilamente. Então nós temos um Deus poderoso, cheio de glória, cheio de unção, que pode todas as coisas. Nós não. Jesus nos desafia a mudar as nossas prioridades. Hoje a prioridade, fazer mestrado, doutorado, ganhar dinheiro, comprar casa nova, isso é proibido? Não. Mas ninguém quer saber da prioridade de conhecer o reino dos céus, de conhecer a palavra, de estudar a palavra, de ler, de pedir esclarecimento do Espírito Santo. Mas sim, quer entrar em cursos de inglês, de japonês, de não sei o quê, fazer mestrado, doutorado, não sei mais o quê, mas não quer saber da Bíblia. Então, vai mudar alguma coisa? Não. Isso não é por prioridade no reino dos céus. É isso que Jesus quer de mim e de você. Porque normalmente nós colocamos como prioridade a comida, o dinheiro, a roupa, a família, a carreira e Deus por último. E eu estou falando isso porque eu já fiz isso. Não, porque eu tenho que trabalhar. Porque eu tenho que trabalhar. Só ia na igreja no domingo porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que estudar, porque eu tinha que não sei o quê. Enquanto eu vivi desse jeito, eu fiquei parada. Nada andou. Quando eu larguei mão, abandonei essas prioridades, Jesus começou a me abençoar, a falar comigo, a dar paz no meu coração. Então, o reino de Deus tem que ser a nossa prioridade, porque ele é o mais importante, porque a minha vida vai se acabar, eu vou envelhecer, uma hora eu vou embora, mas eu vou me encontrar com o meu Senhor, e que eu vou ter nas mãos para entregar para Ele? Se eu nem conheço a palavra dEle, eu nem dei nenhum tempo da minha vida para Ele. Eu não estudei a Bíblia, não quis saber. Todo ser humano tem que tirar, nem que for 5 minutos para ler um versículo e falar com o papai, todo dia. Porque é isso que vai alimentar a nossa alma. Nós temos que comer, né? Tomar remédio para a gente, quando a gente está doente, para ficar bom. E temos que orar para Deus nos sustentar de pé. Quem não ora fica capenga. Fica assim, fica fraco. O rei é uma figura central de qualquer reino, né? Da mesma forma é o reino de Deus, onde Deus é o centro. O nosso trabalho é buscar o reino de Deus. Isso significa buscar fazer de Deus o centro da nossa vida. Ele deve ser a coisa mais importante para mim e para você, mais importante que os filhos, mais importante que os nossos problemas, mais importante que o marido, que a mulher, que não sei quem, porque ele que te mantém de pé, ele é aquele que sopra todas as manhãs o fôlego de vida em nós. Mateus 6, 9, 10 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, mas seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É o Pai Nosso. Olha, então seja feita a tua vontade, não a minha. Sabe por quê? A vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Quando eu orava, eu falava assim: Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo.
Ficava lá. Hoje, na minha ignorância, eu só sabia pedir. Hoje, em primeiro lugar, eu agradeço, Senhor, seja feito. Eu acho que eu preciso disso na minha vida, mas seja feita a tua vontade, não a minha, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E às vezes eu estou pedindo uma coisa que vai arrasar comigo. Eu sempre digo isso, nós enxergamos, a nossa capacidade de enxergar é até ali, do outro lado da rua. Eu não consigo saber o que está acontecendo na minha casa, o que está acontecendo lá em São Paulo, o que está acontecendo em São Pedro da Aldeia. Não tenho esse poder. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele vê tudo. A capacidade de olhar o futuro. Você está me pedindo isso, ele já sabe quais são as consequências do futuro. Se for bom, ele vai permitir. Se não for, ele... Aí a gente fica se sentindo infeliz, não quero mais ir na igreja, porque Deus não me ama. Não. Por isso que é bom a gente botar os nossos projetos na mão de Deus, porque se for bom, ele vai lapidar para acontecer. Se não for, ele vai cortar, porque ele vê além da nossa capacidade de ver. A gente vê até ali. E é interessante isso, a gente orar desse jeito, que seja feita a tua, como está aqui, a tua vontade, assim na terra como no céu, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Que palavra, né? A cada dia, nós não sabemos o que vai acontecer, porque está nas mãos do Senhor a nossa vida, quando a gente entrega. Então, a gente não tem que temer. Nada temerei. Mas a gente teme. A gente fica com medo. E se vier um terremoto? E se vier uma chuva estragar? Eu estou rindo, porque eu convidei uma pessoa para passear. Vamos passear? Você está muito presa, né? Não sai, não vai para lá nenhum. Vamos passear comigo? Não. Imagine se chover, vai alagar a minha casa, eu não estou aqui. Imagina, aí começou uma lista. Fala sério. Quando a gente crê no Senhor, quando eu viajo, eu unjo minha casa e falo, Senhor, toma em tuas mãos, cuida dela, protege, guarda, sabe? Não deixe que nada de mal aconteça aqui. E vou viajar tranquila. Agora, se acontecer alguma coisa na minha casa, ele vai me dar condições de arrumar depois, de consertar, sei lá o quê. Agora, você deixar de fazer as coisas, pensando naquilo que pode acontecer, pelo amor de Deus, é total ausência de fé. Eu não vou sair na rua porque tem Covid. Eu vou pegar Covid. Aí alguém vai levar uma compra para você com vírus e você pega lá dentro de casa. Não é desse jeito. Nós temos que entender que o Salmo 91 nos ensina uma pérola. Praga alguma chegará à minha tenda. O nosso corpo é uma tenda. Porque tu dá ordem aos teus anjos. Senhor, cuida de mim. Eu fui para a clínica, eu fui para Volta Redonda 1 milhão de vezes, mas eu nunca saía de casa sem colocar óleo ungido nos meus pulsos, na minha testa e orar. Senhor, me guarda, me protege desse vírus. E é assim que Deus quer que eu e você façamos. Tenhamos fé na palavra. Porque Ele é fiel, Ele não escreveu isso aqui à toa, para a gente passear aqui e fazer de conta. Não, essas palavras são verdadeiras. Se você crê que Ele vai te proteger, agora estão falando que vai vir outro vírus aí, eles aprontam isso, né, e falam, não, eu não vou me descabelar, se tiver que usar máscara de novo, eu vou usar, porque praga alguma chegará à minha tenda. Ele dá ordem aos anjos dele ao nosso respeito. Agora, eu tenho que crer nisso, porque quando eu não creio nas palavras do Senhor, eu faço uma barreira para as bênçãos me atingir. Eu não creio. Imagina. Se eu não creio, como Deus vai agir? Se eu mesmo estou dizendo que não creio. E como que eu digo que não creio? Com as minhas atitudes. Eu posso falar que creio no Senhor, mas quando vem um vírus, eu não saio de casa, não falo com ninguém, não quero ver ninguém. Eu estou dizendo que Deus não age. Deus não é capaz de me proteger. É esse o recado que eu estou dando para o meu papai. Eu e você não podemos ser covardes.
praga alguma chegará à minha tenda, porque Ele é o meu Deus, Ele me guarda, Ele me protege. Ele me protege de acidente. Depois que eu sofri o acidente, fiquei com medo de andar de carro, não queria mais. Não queria mais ir para lugar nenhum. Depois eu parei para pensar, olha que ignorância. Porque eu sofri um acidente. Eu orei antes de sair de casa, por isso que eu não morri, porque Deus preservou a minha vida, porque eu orei. Mas não é porque eu sofri aquele acidente que eu vou sofrer toda hora. Nunca mais, depois desse, nunca mais. Não, minto. Com o meu carro, mas no Senai, eu trabalhava pelo Senai, nós sofremos um acidente lá em Piraí. Não aconteceu nada comigo, o carro acabou. Nem comigo, nem com o motorista, nem com a outra professora que estava comigo. Porque Deus dá ordem aos anjos dele ao nosso respeito. Se lá em Friburgo aconteceu, Deus tinha planos ali. E teve, eu sei, só que eu não posso falar porque não diz respeito à minha vida. Então eu não posso meter, né, a vida dos outros no meio. Mas Deus tem planos para a gente. E Ele sabe. Lá no Salmo 93, no versículo 1, olha lá o que diz, é bem lá para frente, que é no livro de Salmos. Salmos 93, no verso 1, diz assim: Senhor reina e está vestido de majestade. O Senhor revestiu e se cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Então, Ele reina. Se Ele está reinando, Ele está tomando conta de tudo que acontece aqui. Tudo. Mal nenhum, praga alguma chegará à tua tenda, porque Ele reina sobre os seus. Agora, quando eu não acredito que Ele reina, que Ele tem poder, fica difícil. Fica muito difícil. O salmista declarou que o Senhor reina. Quando o amanhã chegar, haverá novos problemas, mas haverá também mais força dEle. Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos guiar, Ele vai nos proteger. Amém? No versículo 34, diz, não vos inquieteis. Ou seja, não fica estressado, não fica nervoso, não fica preocupado com coisas que você nem sabe se vai acontecer. Coloca diante de Deus. Está com medo? Dobra os joelhos e fala, Senhor, eu estou com medo. Tira esse medo de dentro de mim, porque eu creio na tua providência. Eu sei que tu podes fazer o milagre. Faça, opera. Ao invés de ficar com medo, estressado, porque o estresse cega a gente, você não consegue pensar coisa boa, você só pensa o que não presta. Então, pensa coisa boa, pensa coisas maravilhosas. Um dia, eu fico citando coisas da minha casa, da minha família, que eu não posso falar da vida dos outros, que eu não tenho autorização. Então, eu tenho que falar dos milagres que Deus já fez. Eu estou sentada na minha casa, o telefone toca, minha filha chorando, que foi ao médico, estava sentindo muita dor de cabeça, que a médica detectou um vírus no cérebro dela, que ia ter que operar, que aquilo podia matar ela, mil coisas só ruim. Deixei ela falar tudo. Quando ela acabou de falar, eu falei assim, Vanessa, você lembra que um dia você foi batizada na igreja congregacional de Vassouras? Quando você se batizou, você entregou a sua vida para Jesus, então vamos confiar nele. Vamos em outro médico pedir outro exame, verificar, antes da gente acreditar nessa palavra maldita, que você tem 3 meses de vida? Que isso, gente? Não, pensa que eu não fiquei com o coração apertado. Mas se eu fosse me desesperar igual ela estava chorando, que Deus eu estou servindo? Aonde que eu estou crendo na palavra? E quando ela acabou, eu chorei, quando eu desliguei o telefone, e fui para o joelho. Senhor, ela é minha única filha, lá em São Paulo, sozinha. Eu não tinha a menor condição de me despencar para lá. Eu trabalhava em não sei em quantas escolas, como é que eu ia deixar todo mundo sem aula, e escola particular, você é demitido se você fizer isso. Então, eu tinha que contar com quem?
Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Dobrei os meus joelhos, falei, Senhor, acalma minha filha, coloca os teus anjos acampados ao redor dela. De noite ela já me ligou alegre. Mamãe, já marquei médico para amanhã em outra coisa, ora por mim. Falei, oro, e você ore também. Quando foi fazer exame mesmo, para saber que aquela bactéria que a mulher falou que ela tinha só 3 meses de vida, não deu nada daquilo. As reações do organismo dela eram, mas se tinha alguma coisa, o Espírito Santo foi, cortou. Porque não apareceu nada daquilo, ela não teve que tomar um remédio. Teve que tomar nada, porque não deu nada daquilo. Aí eles diagnosticaram como enxaqueca. E nunca mais ela teve aquela porcaria. Então, é isso que Jesus quer explicar. Às vezes a gente fica apavorado, a gente se descabela pelo amanhã, esquecendo que a gente tem um Pai que está aqui. Você pode ser diagnosticado do que quiser. Se você confia na palavra, Ele vai cortar o mal. Ele tem poder para isso. O que é ruim é que a gente não acredita. Quando a gente acredita mais no diagnóstico médico do que no médico dos médicos. Não estou dizendo que a gente não tem que acreditar, mas a gente tem que saber que nós temos um Pai que resolve todas as situações. Ele muda a história da nossa vida. Basta crer. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem tem filhos fora da presença do Senhor, a gente tem que orar. Senhor, tu me fizeste uma promessa. Crer no Senhor Jesus, tu e a tua casa. Eu creio nessa promessa. Move as águas na vida dos meus filhos, na vida de quem quer que seja que você quer que entre. Que não existe caminho melhor que o caminho de seguir a Jesus. Porque quando a gente segue a Ele, a gente é amparado por Ele. A gente é cuidado por Ele, a gente é amado por Ele o tempo todo. Praga alguma chegará à tua tenda, basta crer. E nesse versículo 34, quando ele manda, não vos inquieteis, este é um ato de fé que eu e você precisamos viver um dia de cada vez com as suas preocupações. Por isso que ele disse, basta cada dia o seu mal. A gente não suporta pegar o mal de ontem, de anteontem, do ano passado. A gente fica guardando dores na alma, no coração, sem necessidade. Depois tem um piripaque, porque o nosso corpo não aguenta. É muita coisa. Nós somos frágeis. Pó. Então é melhor seguir o conselho. Basta cada dia o seu mal. Vamos viver o hoje. O pastor sempre me lembra. Hoje é hoje em Cristo. Por quê? É hoje que eu tenho que viver. Amanhã eu nem sei se eu vou acordar. Então vamos viver o hoje. Senhor, muito obrigado que hoje eu tenho comida na minha casa. Muito obrigado porque eu paguei as minhas contas. Mas eu não me preocupo com amanhã porque eu sei que tu estás comigo. Eu já fui dormir assim, estressadíssima porque tinha conta para pagar e não tinha dinheiro. E não orei, isso nos tempos que eu não era a glória de hoje. Agora, se eu tiver conta para pagar e saber que eu não vou ter dinheiro, porque imprevistos aparecem, porque eu sou muito comedido, não gosto de comprar nada que eu não possa pagar, se acontecer isso, eu dobro os meus joelhos e falo, Senhor, não sei como que eu vou fazer, eu não sei, apareceu isso, né? Porque aparece coisas. Ninguém pede para a caixa d'água furar e você tem que trocar, gastar um dinheirão, né? Mas se você não tiver, dobra seus joelhos e apresenta para o papai que aparece a solução. Você fica bobo, aparece. Aí tem gente que não acredita não, fala, aparece. Aparece alguém para te oferecer o dinheiro emprestado, aparece alguém para te dar eu não posso pagar tudo, mas está aqui uma oferta. Deus move o coração de alguém para ajudar. Eu aprendi isso. Mas se você ficar estressado, não vai resolver coisíssima nenhuma e você já vai acordar no outro dia pior do que você foi deitar. Agora, quando você entrega para Jesus, você dorme em paz, porque sabe que Ele cuida de você.
Se você não fez maluquice de gastar dinheiro mais do que você podia, Ele vai te ajudar. E mesmo se você fez essa maluquice, se você se arrepender, pede a Ele: Senhor, me ajuda a administrar minhas contas, me ajuda a controlar mais as minhas finanças, que Ele vai. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então, se você está angustiado, se você está triste, atribulado, entrega o teu caminho ao Senhor e tudo Ele fará. Não existe, é impossível para Deus. A gente tem que pensar nisso. Uma vez, essa semana, eu orei pela minha cachorra, né? Tem gente que não admite isso, que acha maluquice. Não, ela faz parte da minha família, eu amo, e Jesus criou os animais. Por que eu não posso orar pela minha cachorra? Ungi ela e orei. Vai lá ver se ela não está outra. Ela tem que fazer uma cirurgia, ela está com um tumor na pata. Só que eu não posso gastar esse dinheiro agora. Então eu perguntei para o veterinário: eu posso esperar? Pode, você só vai ter que ter cuidado dela. Então eu estou dando remédio, cuidando, vigiando. Está alegrinha, feliz, saltitante. Eu orei pela minha cachorra. Você pode orar por um passarinho, pelo papagaio, por qualquer coisa. Porque Ele ouve, Ele conhece a gente, Ele conhece os nossos limites, Ele sabe o que está lá no fundo do nosso coração. Não adianta enganar a Deus. Ele quer só que eu e você creia. Filipenses 4:6, olha só o que diz sobre as preocupações. Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos. Olha, ele manda a gente não estar inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições, e desculpa porque eu li o outro, eu li o 4. Filipenses 4:6. Não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica e pela ação de graça. Oração: Pai, toma essa situação em suas mãos. Súplica: Senhor, eu te suplico, eu estou precisando muito, venha ao meu socorro. Oh, meu Pai. Suplicar é você ser incisivo com Deus. E ação de graça: Senhor, eu te peço isso, mas eu te agradeço porque eu sei que tu ouves as minhas orações. Eu creio que esse problema vai ser resolvido porque eu te dou graças, porque tu és um Deus poderoso. É isso que é ação de graça. Então, Paulo ensina os filipenses a orar desse jeito, a não ficar inquieto, não deixa a sua alma ficar perturbada. Nós precisamos de Deus. Não interessa o que está acontecendo comigo e com você, nós precisamos dele o tempo todo. Cada dia basta o seu mal, diz o Senhor. Nós temos que nos lembrar das palavras consoladoras que diz Jeremias, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias, suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Lamentações 3, 22 e 23 diz isso. Portanto, nós temos que viver um novo dia a cada dia, confiando no cuidado do Pai, confiando no nosso Pai Celestial, ciente de que a verdadeira fé e a fraqueza do homem está apoiado na força de Deus, não na nossa. Tem gente que quer se apoiar na força do seu braço. Eu posso, eu consigo. Não vai conseguir. Tem coisas que, se Deus não interferir, quando fazem trabalhos, né, espirituais para a nossa vida, de amarração, de não sei mais o quê, eu e você não estamos sabendo se é feito no oculto. Então, quem pode interferir? Jesus. Então, eu tenho que confiar no poder dele, eu tenho que orar. Pai, cuida de mim, não deixa nada de mal me acontecer, me protege, me dá livramento daquilo que está oculto, que a gente não sabe. Por isso que nós precisamos dele. Isaías, no capítulo 40, no versículo 29,
e 31, olha o que diz. Isaías 40, 29. Dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não vão ficar cansados. Isaías, no capítulo 40, versículo 29 e 31. O 29, dá força ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Ou seja, você está desanimado, você está sem força, sem perspectiva. Dobre os seus joelhos e fala: Senhor, eu acabei de ler na palavra do profeta Isaías que tu dá força ao cansado. Eu estou cansada. Estou cansada de sofrer humilhação, estou cansada dessa vida medíocre, dessa vida sem perspectiva. Venha ao meu socorro. Papai, vem. O profeta Isaías declarou que tu dá força ao cansado e multiplica a força de quem não tem. Faz isso por mim, Pai. Isso que é uma oração, você tem que se apropriar. Mas como que eu vou me apropriar da palavra do Senhor se eu não leio a Bíblia? Se eu não tenho um particular com Deus? Se eu não conheço os mistérios dele? Porque ele só mostra os mistérios dele para quem busca, para quem está interessado. E ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mesmo você caminhando, sofrendo, chorando, você vai plantando sua semente, gemendo, chorando, e você vai voltar colhendo com alegria. É uma promessa do Pai. E quando a gente conhece as promessas, a gente começa a falar para ele: Pai, está escrito na tua palavra, vem sobre a minha vida, vem ao meu socorro. Não tem como ele dizer não para você, não tem, ele vai te socorrer. Basta cada dia o seu mal. Está lá no versículo 34, lá no finalzinho. Basta cada dia o seu mal. Porque Deus vai cuidar, né? Esse basta cada dia o seu mal quer dizer: não sofra pelo amanhã, porque Deus cuida do nosso futuro. Descansa nas suas promessas. João, olha o que diz João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e revelarei a ele os meus mistérios. Então, olha, basta cada dia o mal, é você saber que você tem um Pai que está cuidando, um Pai que não está oculto. Amém? Então vamos orar? Vamos ficar de pé. Coloca a sua vida diante de Deus. E pede a Jesus agora, nessa hora santa, nessa hora sagrada: vem, papai. Pai, eu estou sofrendo. Coloca diante de Deus agora qual é o teu sofrimento, o que você está sentindo lá no fundo da sua alma, aonde está doendo, qual é a sua dor, qual é a sua aflição. Fala: Pai, eu acabei de ouvir, basta cada dia o seu mal, me ajuda a tomar posse dessa palavra. Coloca, você que está nos ouvindo pelas redes sociais também, se coloque diante de Deus, aproveita esse momento de oração para conversar com Jesus. Eu vou orar, mas ore você também colocando seus problemas diante do grande eu sou. Ele está nos ouvindo. Papai, nós queremos nos entregar a Ti nesta hora. Obrigado por essa palavra maravilhosa, de força, de coragem. Tira todo o medo, toda a ansiedade do nosso coração, dos nossos pensamentos. Afasta de nós o medo do futuro, Senhor, pois a Ti pertence o nosso amanhã, Pai. Tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, e nós Te amamos, e nós sabemos, Senhor, que nós podemos confiar em Ti, porque a Tua fidelidade é de eternidade a eternidade, papai. Fica conosco,
Cuida de cada um de nós, Pai. Coloca, Senhor, tudo que foi meditado aqui nesta manhã dentro do nosso coração. Não deixe que a gente saia daqui do mesmo jeito que nós chegamos. Refrigera a nossa alma. Aqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais, que estão com angústia, com dor, doente, vem, Senhor Jesus, e derrama a tua glória, a tua unção, a tua força. Renova as nossas forças, renova a nossa mente espiritual, para que a gente creia na tua palavra e tome posse, Pai. Eu entrego, Senhor, os problemas de cada um que está orando aqui comigo nesta manhã, no teu altar. Interfere em todas as áreas das nossas vidas, tenha tua interferência nesta manhã, Senhor. Dá-nos a tua glória, a tua paz, dá-nos sabedoria, nos ajuda a ter força para conhecer a tua palavra, conhecer e permanecer em te conhecer. Não deixa a gente ficar desanimado, não deixa a gente acreditar nas coisas que o mundo quer jogar nas nossas costas. Troca, Senhor, o nosso fardo pesado pelo teu fardo que é leve. Tu és manso e humilde de coração, nos ajuda a ser assim também. Nós queremos ser parecidos contigo, nós cremos na tua palavra, nós queremos tomar posse desta palavra nesta manhã, porque nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é a ti, Jesus. Obrigado pelo sacrifício que tu fizeste na cruz do Calvário por amor a nós. Nos ajuda a tomar posse, Senhor, desse sacrifício. Nos ajuda, Senhor, a ser forte e corajosos, Pai. Nos ajuda a entender a grandiosidade do teu amor. Tira toda a ansiedade, todo o medo do amanhã, porque amanhã tu também estará lá, nos auxiliando, nos indicando o caminho. Nós cremos na tua palavra. Tem misericórdia de nós, fortalece-nos na tua glória. Ajuda-nos a vencer, Pai, porque contigo nós somos mais que vencedores. Nós entregamos tudo no teu altar, Paizinho, e confiamos plenamente que nós vamos sair daqui cantando o hino da vitória, porque tu estás conosco. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Tá chorando porque aquele que quer ofertar na casa do Senhor, fica à vontade. Você que está nos ouvindo pelas redes sociais, se quiser ofertar, tem aí o Pix, tem a conta da igreja, você pode ofertar, fazer sua oferta de amor. Também para o pastor Mauro, que cuida de 1.500 crianças lá no Rio de Janeiro, você pode ofertar e falar para o pastor: pastor, estou mandando para o pastor Mauro essa oferta, tá? Então louvemos ao Senhor. Onde que você chegou? Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus. Olha que louvor. Leva isso para sua casa. Tudo vai passar, vai acontecer, porque Ele é um Deus que faz as coisas acontecerem. Creia, creia. Nós vamos continuar com o relógio de oração. Tem mais de 50 pessoas orando pelo mês do livramento. Tudo que você quer que Deus te livre, ore, clame. Hoje, às 18 horas, né, tem a oração da virada do dia com o pastor Raimundo. 19 horas, o culto com o pastor Raimundo. E amanhã quarta, amanhã nós só vamos ter a reunião da virada do dia, a de oração com o pastor Raimundo. Na quinta-feira eu
Evangelista Glória às 8 horas da manhã, às 18 horas a oração da virada do dia, e sexta-feira missionária Daniele às 8 horas da manhã e às 19 horas presbítero Marcos com a oração de... Meu Deus, me fugiu a palavra. Fala aí. Ele faz oração para quebra de maldição, né? Livramento de Deus para todas aquelas coisas que a gente estão ocultas de livramento, é verdade. 19 horas na sexta-feira, presbítero Marcos. Então, que Jesus esteja presente no nosso dia, que a gente vá em paz para as nossas casas. Vocês que estão nos ouvindo pelas redes sociais, sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus, e que hoje seja mais um dia de vitórias, amém? Não vos inquieteis, porque Deus já está no nosso amanhã. Glória a Deus. Obrigado, Samuel, obrigado, meus irmãos, que nós recebamos a chave da vitória, amém? Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que tudo vai passar.